Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians para você. Reforços do Corinthians, mais reforços das categorias de base. O técnico Dorival Júnior pediu reforços do time que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. 3 jogadores vão fazer parte do time profissional do Corinthians para a disputa já do Campeonato Paulista. E o Corinthians está de olho num lateral direito colombiano. Lateral direito colombiano está na mira do Timão. E o Breno Bidon, o Flamengo tem interesse na contratação do Breno Bidon. Eu conto tudo para vocês e tem boa notícia em relação ao Transferban. A um dos Transferbans do Corinthians. Depois da vinheta eu conto para você. Roda a vinheta, produção. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto, faça sua inscrição no canal do Sereto, vamos de notícias do Corinthians, uma semana importante para o Corinthians, domingo tem estreia no Campeonato Paulista e o Coringão se prepara para esta competição. Vou falar tudo para você, questão de reforços do time, a questão do Transferban, excelente notícia para o Corinthians, fique ligado, eu vou falar sobre o Transferban, quem é esse lateral direito colombiano que o Corinthians está de olho, o interesse do Flamengo pelo Bidon, a questão do Maicon, como é que anda o negócio do Maicon entre Corinthians e ou Corinthians ou Atlético Mineiro, para onde o Maicon vai, onde o Maicon vai jogar, eu conto tudo para você agora. Em nome de Gringo, o melhor amigo do motorista. Você vai ter que pagar o IPVA no mês de janeiro, não vai ter que pagar o IPVA da sua moto, do seu carro. Então, nada melhor do que você baixar o aplicativo do Gringo. Baixe o aplicativo do Gringo e aí você tem o melhor para o seu carro, você tem o melhor IPVA, licenciamento, multas e muito mais. Gringo, melhor amigo do motorista. E você pode pagar tudo em 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros, Gringo é o melhor amigo do motorista. Bom, eu vou deixar para você o link nos comentários fixados desse vídeo e também na descrição do vídeo para você. Vamos às informações do Corinthians? Primeiro eu quero falar sobre o seguinte, o Corinthians, uma boa notícia, logo de cara, quero trazer uma boa notícia para você. O Corinthians acertou antecipadamente o pagamento da terceira parcela referente ao acordo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, que é da CBF, né? Pertence ao CBF, é um órgão vinculado à Confederação Brasileira de Futebol. O prazo para pagar essa dívida era até o próximo dia 17. O Corinthians pagou algo em torno de 7.200.000 reais. O Corinthians tinha atrasado uma das parcelas, são pagamentos trimestrais, parcelas trimestrais dentro de um acordo que o Corinthians tem, de uma dívida de 76 milhões de reais. E aí, o Corinthians sofreu o Transferban da CBF, porque estava com essa questão atrasada. Como o Corinthians resolveu essa história, a possibilidade é de que o Corinthians seja liberado pela CBF a fazer contratações. Então, um dos transferbans do Corinthians, uma das suspensões do Corinthians deve acabar, que é essa suspensão da CBF. A outra suspensão é a da FIFA. Essa é de 40 milhões de reais. O Corinthians tem que pagar 40 milhões de reais referente ao Félix Torres, ao Santos Laguna. O Corinthians contratou o Félix Torres do Santos Laguna. Mas isso deve acontecer ainda esta semana, porque o Corinthians está pagando as suas pendências, né? O Corinthians pagou, por exemplo, a dívida que ele tinha com o Matias Rojas, 41 milhões de reais em 2 parcelas
que já foram quitadas, 2 parcelas de 20 milhões de reais, o Corinthians pagou, evitando um futuro transfer ban. Agora falta pagar o Santos Laguna em relação ao Félix Torres. Só depois que pagar o transfer ban é que o Corinthians poderá fazer contratações. De qualquer maneira, já é uma excelente notícia essa questão do transfer ban da CBF, porque significa que o Corinthians está conseguindo recursos para pagar as suas dívidas e se livrar de uma vez do transfer ban. E aí o Corinthians poderá contratar, caso seja liberado, o lateral direito Santiago Arias, lateral direito colombiano. O jogador tem 33 anos, ele jogou o campeonato, a última temporada, pelo Bahia e está livre no mercado. É o perfil de contratações que o Corinthians está procurando, jogadores livres do mercado. O Santiago Arias, que jogou, portanto, pelo Bahia, jogou também pelo Cincinnati dos Estados Unidos, jogou pelo Atlético de Madrid, jogou pelo Granada da Espanha, jogou pelo Bayer Leverkusen, jogou pelo PSV da Holanda, jogou pelo Sporting de Portugal e pelo Inter de Bogotá. Tem, portanto, um currículo extenso com passagem pela Europa, então é interessante esta possibilidade da contratação do Santiago Arias, que seria contratado para jogar na reserva, seria contratado para disputar a posição com o Mateuzinho. Mas hoje o Mateuzinho é o titular absoluto do Corinthians, o Santiago Arias seria um jogador para ficar na reserva do Corinthians. O Corinthians precisa de um jogador para lateral direita. Sobre o Maicon e a questão dele com o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro está tentando tirar o Maicon do Corinthians. O Atlético Mineiro ofereceu um contrato de 3 anos para o Maicon, para o Shakhtar Donetsk, né? O Maicon pertence ao Shakhtar Donetsk, que estava emprestado ao Corinthians, terminou o contrato dele no dia 31 de dezembro. O Corinthians tenta prorrogar o empréstimo, o Corinthians tinha oferecido 2 anos de contrato, e aí com a concorrência do Atlético Mineiro, o Corinthians aumentou a proposta para 3 anos de contrato. Acontece que a informação é que o Atlético Mineiro está oferecendo um salário maior do que o Corinthians. O Atlético Mineiro está oferecendo cerca de R$1 milhão para o Maicon jogar lá em Belo Horizonte, e o Corinthians está oferecendo R$700 mil para o Maicon jogar no Corinthians. Só que o Maicon é um jogador de absoluta confiança do técnico Dorival Júnior. Ele é o capitão do time do Corinthians, titular absoluto. A informação que eu tenho é que o Maicon vai ter mais uma reunião com o Corinthians, vai ter uma reunião com o Marcelo Paz para resolver essa situação. Eu não tenho a informação, eu tenho um sentimento. Eu acho que o Maicon vai ficar no Corinthians. Acharia muito estranho o Maicon sair do Corinthians nesse momento. Lembrando que o Corinthians ainda tem uma dívida de 1 milhão de euros com a equipe lá do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Mas o Maicon, já jogador formado nas categorias de base do Corinthians, é capitão do Corinthians, é titular do Corinthians, não tem por que o Maicon sair do Corinthians agora. Tudo bem, o salário vai ganhar menos do que ganharia no Atlético Mineiro, mas o contrato de mais 3 anos eu acho que vale a pena para o Maicon permanecer no Corinthians. E tem também uma informação em relação ao Breno Bidon. O Flamengo quer a contratação do Breno Bidon. Mas é o seguinte, o Corinthians já disse que, pelo menos a informação vem lá do Rio de Janeiro, né? A informação de que o Flamengo teria um interesse no Breno Bidon. O Flamengo ainda não falou exatamente sobre isso. Essa informação saiu com a repórter Monique Danello, da TNT, saiu também na Rádio Tupi, enfim. Só que o Corinthians diz que só vende o Breno Bidon pelo valor total da multa. Senão, não tem negócio. A multa para o futebol do exterior é de 100 milhões de euros. E cerca de quase 700 milhões de reais. E para o futebol brasileiro é de 370 milhões de reais.
sendo que o Breno Bidon recentemente renovou o contrato até dezembro de 2029. Então, dificilmente o Corinthians vai negociar o Breno Bidon. Se negociar o Breno Bidon, vai negociar com o futebol da Europa, mas dificilmente vai negociar o Breno Bidon com o futebol brasileiro, com o Flamengo. O Corinthians não vai perder o jogador para um concorrente. Bom, e quero dizer também que o Dorival Júnior pediu 3 jogadores, pediu o reforço de 3 jogadores das categorias de base. São eles o João Vitor, o Jacaré, o Bahia, que é volante, e também o Gui Amorim, que é meia atacante. Os 3 jogadores participaram do primeiro jogo do Corinthians pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, não vão participar no jogo de hoje, e a partir de amanhã já vão fazer parte do elenco profissional do time do Corinthians. Então são 3 jogadores que o Dorival Júnior pediu, ou seja, serão promovidos esses 3 jogadores e vão fazer parte do grupo para a disputa do Campeonato Paulista. Lembrando que o Corinthians ainda não tem o Martínez, que está na Venezuela, resolvendo a questão do passaporte. O Yuri Alberto está na Itália, também resolvendo a questão do passaporte. O Ranieri está fazendo tratamento médico por causa de dores no tornozelo. O Memphis está fazendo tratamento médico por causa de dores no joelho. Tem a questão do Maicon, que ainda não foi resolvida. O Fabrício Andileri, que também ainda não renovou o seu contrato, está na Argentina esperando essa definição. Então o Corinthians tem muitos desfalques para começar a temporada. Por isso o Pedro Raul está treinando entre os titulares, e o Pedro Raul pode até, ele que jogou o Campeonato Brasileiro pelo Ceará, ele pode até ser utilizado pelo técnico Dorival Júnior no Campeonato Paulista. É isso, meus amigos, são destaques e informações do Corinthians aqui no canal do Sereto. Faça a sua inscrição, deixe o seu like, e não se esqueça, IPVA, licenciamento, multas e muito mais, você resolve no aplicativo do Gringo, o melhor amigo do motorista em até 12 vezes sem juros. Baixe agora mesmo o aplicativo do Gringo, que está no comentário fixado desse vídeo e também no comentário na descrição do vídeo, tá ok? Eu volto logo mais com mais informações do Corinthians para vocês. Tchau!